o que seria a enfermagem? Ela mesmo que você está falando sobre isso, né, hoje, para poder a gente contextualizar. Eu vou falar sobre o que seria a enfermagem, o que na minha concepção a gente funciona, como é que a gente funciona o nosso trabalho, nosso serviço, né, dentro da enfermagem, o nosso conceito, né, de enfermeira, e o que seria a equipe multidisciplinar para a gente poder tratar feridas, tá? Então, assim, o que seria a enfermagem? Como é que a enfermagem trabalha? A gente tem muito, gente, aquela ideia, né? A gente já fala sobre isso há um tempo já aqui, né? Que a gente tem aquela ideia de Florence, né? Então, a Florence, ela era uma mulher rica, primeiro de tudo, né? Ela era uma mulher rica. E aí, Florence, mulher rica, ela queria ajudar os soldados da guerra. Então, ela foi lá fazer filantropia, ela foi fazer o atendimento lá, cuidar, né, de todos os soldados, né, porque ela era uma pessoa boa, porque ela queria fazer o bem para os soldados, certo? Então, a partir daí da Florence surgiu, cresceu, nasceu a profissão enfermagem, que tinha o cuidar, né, como centro do cuidado, né, o cuidar como centro de toda a profissão, né, digamos assim. Então, no primeiro dia que eu cheguei na faculdade, minha gente, a professora me disse assim, a enfermagem é a arte de cuidar, né, a enfermagem é cuidar, a gente não vai ter outra palavra, outra definição melhor para enfermagem. Vocês já ouviram isso? A gente ainda continua até hoje, nos dias de hoje, né, com esse conceito de que a enfermagem é a arte de cuidar. E aí a gente fica com a gente quando coloca isso na cabeça, a gente fica com essa coisa mística, né? Minha gente, olha, naquela época, a Florence, ela não precisava de dinheiro não, viu? A Florence, ela não precisava sustentar a família não, tá? E a gente trabalha e estuda, é uma profissão. Qual é a profissão da face da terra que você não estuda, não faz uma faculdade e começa a trabalhar pensando em ganhar dinheiro, né? É o trabalho da gente, tá? Então, a gente vai cuidar do paciente, vai cuidar. Só que aí a gente precisa também receber por isso, certo? E aí, quando a gente pensa na questão do cuidar, a gente não entende, inclusive na própria faculdade, porque eu juro a vocês, por Deus, quando eu saí da faculdade, eu não entendia o que era a ciência do cuidar, que é muito diferente da gente pensar em cuidar somente por cuidar, tá? Porque cuidar por cuidar, cuidar por cuidar. A minha tia cuidava do meu avô, cuidar por cuidar. O meu irmão cuidava da minha avó, que não são da área, né, de enfermagem. Cuidar por cuidar, a gente contratava cuidadoras mesmo, que fazem curso de cuidadoras e não de enfermagem, para cuidar dos meus avós, da minha mãe, né? Então, a gente fazia desse jeito. Cuidar por cuidar não é uma ciência. Cuidar é inerente ao ser humano. O ser humano faz isso. Os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, né? E assim a gente vai seguindo. Só que eu demorei para entender. Eu não sei se vocês também demoraram para entender do jeito que eu demorei. Eu me formei e eu demorei para entender que o cuidar da enfermagem é ciência. E quando a gente prescreve, a gente faz a sistematização da assistência. Como é que a gente aprende na faculdade a sistematização da assistência de enfermagem? A gente precisa escolher se a gente quer seguir a NANDA ou a CIP, né? São padronizações de sistematização, e aí a gente vai aprender como é que faz um diagnóstico de enfermagem, a gente vai aprender como é que faz uma prescrição de enfermagem, como é que vai fazer um diagnóstico situacional também, né? Enfim, e aí, nesse sentido, a gente pensa que é um monte de burocracia. Quando a gente começa a falar, começa a estudar sobre isso e começa a aplicar isso também na prática, a gente diz, meu Deus do céu, eu não vou ter tempo nem de conversar com o paciente. Eu não vou ter tempo nem de fazer a visita no apartamento do paciente. Eu entro no hospital, né? E aí, naquele hospital, tem a sistematização da assistência ali para poder a gente fazer. E aí, quando a gente olha um monte de papel que tem que preencher, um monte de burocracia, né? Que a gente pensa assim,
assim, né? Que é muita burocracia. E quando a gente vai atender os pacientes, que horas eu vou visitar o paciente? Que horas eu vou ver como é que o paciente está para passar o meu plantão? Que horas eu vou conhecer o paciente? Porque para eu passar o plantão, eu tenho que conhecer o paciente. Inclusive, para poder evoluir o paciente, fazer o diagnóstico de enfermagem e fazer a prescrição de enfermagem, eu preciso conhecer o paciente. E como é que eu vou dar conta, né, de fazer tudo isso? Porque depois que eu conhecer o paciente, eu ainda vou ter que fazer preencher um monte de papel, né? E é isso que a gente pensa. Só que a gente não entende, minha gente, o quanto essa sistematização, a gente consegue fazer um diferencial. E isso daí é a nossa autonomia dentro da equipe multidisciplinar. Eu vou contextualizar, eu vou fazer com que vocês entendam melhor sobre isso. Gente, quando a gente pega uma prescrição médica, está lá escrito todo o tratamento do paciente medicamentoso. Então, o paciente está lá prescrito dipirona, está prescrito para ele um omeprazol, está prescrito para ele uma amicacina, está prescrito o soro fisiológico. E a função da enfermeira, inclusive, é aprazar, né? Então, a gente precisa entender das medicações para poder a gente aprazar e não fazer interação medicamentosa uma com a outra. Tá? Então, a gente apraza e, claro, que a equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem, ela vai executar a prescrição médica. Isso é fato, isso é uma função da enfermagem, está descrito no COFEM, tá? Vai executar a prescrição médica. Porém, quando a gente vai prescrever um curativo, por exemplo, tá? O paciente tem prescrição de curativo. Então, isso aí é um cuidado. Realizar curativo é um cuidado. Realizar banho no leito é um cuidado. E todos esses cuidados, a enfermagem que prescreve, a enfermeira, mais precisamente, né? A enfermeira e o enfermeiro é que prescrevem esses cuidados. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Sem esses cuidados, o que seria do paciente? O paciente, ele está dentro do hospital somente para tomar medicações? Somente para isso. E ele vai simplesmente estar lá o dia inteirinho, 24 horas no dia, só fazendo uso de medicações. Que horas ele vai cuidar da higiene dele? Que horas vai mudar o decúbito dele? Que horas vai fazer o banho do paciente? Que horas vai fazer o curativo do paciente? Que horas vai trocar a punção do paciente? Que horas vai passar uma sonda no paciente? Que horas vai eliminar a diurese do paciente? Sabe? Então, tudo isso, esse cuidado, ele faz parte do tratamento do paciente. Então, vocês percebem que a enfermagem prescreve cuidados que são essenciais para restabelecer a saúde do paciente, porque vocês imaginam não estar prescrito uma mudança de decúbito no paciente, o quanto esse paciente vai sair dela, e se ninguém mudar o decúbito desse paciente, ele passar 10 dias, enfim, quantos dias forem, ali dentro do hospital, e ninguém mudar o decúbito desse paciente, ele vai sair com a lesão por pressão enorme e infectada e com risco de sepse e óbito. Vocês percebem o quanto é importante a prescrição do cuidado? Então, a gente precisa colocar, minha gente, na nossa cabeça que a gente não é simplesmente executor de prescrição médica. A gente prescreve cuidados. E a prescrição de cuidados é essencial no processo de restabelecer a saúde desse paciente. Então, se eu estou aqui na equipe multidisciplinar, eu tenho meu papel enquanto enfermeira na equipe multidisciplinar, tá? Então, a medicina vai fazer um tipo de prescrição, a enfermagem vai fazer outro tipo de prescrição, a fisioterapia vai fazer outra função. Então, cada um tem a sua função dentro da equipe multidisciplinar.